infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então nós vamos nesse momento esquecer as nossas preocupações de natureza material. Vamos fechar os nossos olhos levemente e vamos buscar a sintonia com a espiritualidade amiga que já está aqui a postos para nos receber, para nos acolher, para dirimir as nossas dúvidas, acalentar os nossos corações, nas nossas necessidades, nas nossas dores. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade abençoada do aprendizado e que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz e que assim seja. A nossa palestra tem como tema Na Hora do Adeus. Eu vou contar uma história que diz mais ou menos o seguinte, com as minhas palavras. 2 reinos guerreavam há muito tempo e a morte não parava de trabalhar. Era dia e noite, ininterruptamente, todos os dias da semana, sem descanso, feriados, sábados e domingos. Durante longos 7 anos, aqueles 2 reinos disputaram até que aquela guerra cessou. A morte percebeu que a sua gadanha estava sem fio e que a ponta havia quebrado. Então, ela foi procurar um ferreiro. Quando ela chegou na porta do ferreiro, e o ferreiro olhou para a morte, ele perguntou para ela: "Tu vieste me buscar?" Ela olhou para ele e disse assim: "Não, eu vim aqui te trazer um serviço. A minha gadanha perdeu o fio, quebrou a ponta, eu preciso consertar." Ele olhou e disse assim: "Tá, eu vou consertar. Mas é uma gadanha comum." Ele disse para ela. Ela falou: "Não, não é uma gadanha comum. Para mim, ela não é comum." Aí ele disse para ela: "Olha, vai demorar um pouquinho. Tu vai querer esperar?" Ela disse: "Tá bom, vou esperar. Mas eu não vou sentar porque eu não sento." O ferreiro trabalhou a noite toda, consertou, deixou a gadanha novinha. Aí ela perguntou para ele quanto custava. Ele disse: Não vou te cobrar nada." Aí quando ela estava indo embora, ele disse assim: "Espera um pouquinho, eu vou te fazer um pedido. Quando chegar a minha hora, tu vens me avisar?" Ela disse: "Combinado, quando chegar a tua hora eu venho te avisar." Passaram-se muitos anos e ele até esqueceu da morte. Num belo dia, ela apareceu lá na oficina dele. E ele disse assim: "Ah, já sei, tu vieste me avisar, né?" Ela disse: "Não, eu vim te buscar." Ele: "Tu veio me buscar? Como assim? A gente combinou que tu me avisaria." "Os teus cabelos não ficaram brancos?" Ele disse: "Sim." "As tuas costas não ficaram encurvadas?" Ele disse: "Sim." "O teu rosto não se encobriu de rugas?" Ele disse: "Sim." "Então, eu te dei muitos avisos. Eu vim aqui te buscar." Aí ele disse assim para ela: Não, tu vai ter que me dar um tempo. Pelo mínimo uns 7 dias para eu me preparar." Ela disse: "Tudo bem, ok, daqui a 7 dias eu venho te buscar." Ele pensou assim: "Poxa vida, eu tenho 7 dias para a morte vir me buscar. O que eu vou fazer? Vou fazer algumas coisas diferentes." Daí ele pensou assim: "Não vou fazer nada de diferente. Vou pegar meus netos, vou contar histórias para eles, vou levar minha vida normal." Passaram 7 dias, eles tinham combinado no jardim. E ela apareceu. Aí os 2 saíram conversando, lado a lado, e assim eles foram seguindo. Quando a gente fala da morte, que o nosso tema é Na Hora do Adeus, a gente se estremece, porque na realidade todo mundo tem medo de morrer, indistintamente. Se alguém disser: "Não tenho medo de morrer",
não é verdade. Por quê? Porque o medo nos protege e todos nós temos medo de morrer. Mesmo porque se a gente não tivesse medo de morrer, infelizmente acontecem casos de suicídio, não é verdade? Então esse medo que nós temos, esse temor da morte, ele é natural. Ele até um certo ponto ele nos protege. Mas nós temos que pensar que nós temos o período inicial, que não é tão inicial assim, que é o nascimento, e nós temos a morte, que seriam dois marcos na nossa vida. Quando nós nascemos, que é o processo da reencarnação, nós estamos, o que vai acontecer conosco, com o nosso espírito? Ele vai ser aprisionado num corpo físico, com o esquecimento daquilo que ele vem fazer no seu processo reencarnatório. E aí nós ficamos num corpo aprisionados. Por quê? Porque nós precisamos desse período aqui na Terra para nós evoluirmos. E nós não sabemos o tempo que nós vamos ficar aqui na Terra. Ninguém de nós sabe. Ninguém tem uma bola de cristal. Ninguém prevê o futuro. A gente não sabe se vai desencarnar daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, pode nos dar um ataque e a gente ter que voltar à pátria espiritual. Pode ser que amanhã, pode ser que daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Cada um de nós tem o seu tempo, mas é uma certeza que nós temos. E cada dia nós temos que nos preparar para o adeus. E a gente não se prepara. A gente acha que a vida, vamos curtir a vida numa boa, como se a gente não tivesse comprometimento nenhum com a vida. E não é assim. Cada dia que nós temos que viver como se fosse o último dia da nossa vida. Com tanta intensidade nesse dia, procurando fazer o nosso melhor, exercitar o bem, fazermos o melhor de nós, como se ele fosse o último dia. Só que o que vai acontecendo? A gente vai levando, a gente vai procrastinando, a gente vai levando a nossa vida. E agora todos nós fomos chacoalhados pela pandemia. E o que a maioria de nós tem é o medo de morrer. E nós fomos tomados por um sentimento de medo tão grande que nós perdemos muitas vezes a nossa fé e a nossa razão. Por quê? Porque todo mundo vai desencarnar em função da doença, da Covid? Não, a resposta é não. Irão desencarnar, voltar à pátria espiritual, aqueles que chegaram na sua hora, no seu momento. Ah, mas e se eu pegar, eu vou morrer? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, por que tanto temor? Porque nos incutiram o medo. E o medo, ele até um certo ponto, ele é saudável. Mas chega um determinado momento que o medo, ele nos paralisa. Inclusive a questão de raciocinar. Então nós temos sim que nos cuidar em todos os sentidos, nos dias atuais, como todos os dias. Principalmente cuidar da nossa mente. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, principalmente com problemas da mente. Nunca o homem teve tantos problemas de tristeza e de depressão como agora. Porque vocês já observaram que a pandemia é uma doença da solidão? A pandemia é uma doença do isolamento, onde a pessoa precisa ficar isolada para poder reflexionar. Então Deus é injusto e cruel conosco, que nos dá esta expiação coletiva, esta prova, diríamos melhor, essa prova coletiva, para nos castigar? Com certeza que não. É para nos fazer aprender. Aprendermos a ter valorização pela nossa vida, pelo nosso corpo físico, pelo nosso próximo. Refletirmos o porquê nós estamos aqui. Que Deus, em hipótese alguma, nos abandona. Nem nos momentos mais difíceis, Ele jamais nos abandona. Ele sempre coloca alguém para nos ajudar, para nos amparar. Então, por que nós somos tomados pelo medo?
Porque nos falta confiança, nos falta esperança, nos falta fé. Porque a fé é a certeza de que Deus não abandona a nenhum de nós em nenhum momento. E que no momento do adeus, no momento em que nós tivermos que dizer adeus para alguém muito querido a nós, muitas vezes é um até logo. Porque aquela pessoa não morre, porque a morte não existe. A morte é o retorno do espírito para o mundo espiritual. Então, o que acontece é que todos morremos, mas desencarnarmos é diferente. Porque no momento em que o espírito cessa a vida orgânica, acabou o seu tempo, acabou a vida orgânica e ele tem que retornar à pátria espiritual, quando nós temos merecimento, porque temos uma construção positiva ao longo da nossa vida, nós somos amparados. Os nossos irmãos esperam por nós, lá do outro lado da vida, com alegria, quando nós somos vitoriosos dessa nossa jornada terrena. Os nossos irmãos que ficam aqui se entristecem pela saudade, porque a saudade é amor. Mas esse amor, no momento do adeus, ele tem que ser libertador. Nós não podemos aprisionar as pessoas que nós amamos aqui conosco para sempre. Nós temos que libertá-las. Libertá-las por quê? Porque este momento de retorno um dia chegará para todos nós. Então, por que temer? Nós temos que sim trabalhar todos os dias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar e para que quando nós voltarmos lá para a nossa verdadeira pátria, que seja com uma bagagem repleta de ações nobilitantes no bem. E agora nós estamos felizes porque devagarinho nós estamos retornando. A vida vai ser como antes? Não vai ser. A vida não vai ser como antes. Porque tudo isso tem que provocar dentro de nós uma mudança. De alguma forma nós temos que mudar. Ver a vida sob uma outra ótica. De uma ótica mais otimista. E de que se nós estamos vivendo momentos difíceis, eles são passageiros. Porque a dor, a dificuldade, o sofrimento, ele não é para sempre. Ele tem um momento que vai acabar. E isso tudo um dia vai acabar. Mas haverá de ficar em nós os ensinamentos que Deus coloca disso tudo para nós. Então não tenhamos medo de dizermos adeus àqueles em que agora o momento é da volta. Que eles voltem de bem e com o nosso amor as nossas lágrimas da saudade e não as lágrimas do apego. Que todos nós nos preparemos todos os dias para que algum momento nós tenhamos que dizer adeus. Então agora vamos, o Simval, fazer a prece, o passe, né? Vamos preparar para o passe. Então vamos serenar o nosso pensamento, meus irmãos. Primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida nesta noite, aonde nos encontramos na Casa do Caminho, com o único propósito de melhorarmos primeiramente como espíritos endividados que somos e termos condições de auxiliar os irmãos que cheguem até nós, sejam encarnados ou desencarnados. Que a infinita misericórdia do nosso Pai Maior permaneça conosco em nossos corações, hoje e por todo sempre, e que assim seja.